povo sem pedigree, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Beatriz Bueno, terapeuta intuitiva e holística e aluna de produção cultural da UF. E hoje eu estou aqui como sua professora no Instituto Vira-Latas Letrados, que é uma escola de conhecimento e autoconhecimento racial brasileiro, com o propósito de te ensinar aquilo que não ensinam nas escolas tradicionais. E hoje a gente vai falar de ações afirmativas e cotas raciais. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouco da trajetória do nosso país, da escravidão dos negros, da escravidão e do genocídio dos indígenas. E hoje a gente vai entender uma das iniciativas que de alguma forma tentam trazer equilíbrio para o nosso sistema econômico e igualdade para a nossa sociedade. Vem comigo! Gente, para começar a falar das ações afirmativas, é muito importante dizer que elas tiveram início na Índia nos anos 30. Eles fizeram cotas para as pessoas de castas que eram consideradas inferiores no passado. E hoje em dia, através dessas cotas, eles tentam promover a igualdade, para reparar esse sistema de castas que era extremamente desigual que tinha no passado indiano. Depois que a Índia adotou esse sistema, eles influenciaram a Malásia, a Nova Zelândia, a Austrália e mais tarde, nos anos 70, os Estados Unidos, que foi a nossa principal referência para a criação de cotas no Brasil. Nos Estados Unidos, as cotas começaram a aparecer depois do movimento dos direitos civis, pelos negros, que teve os Panteras Negras, aquela época ali nos anos 60 nos Estados Unidos. Depois desse momento, o presidente Kennedy colocou cotas para crianças negras nas escolas públicas que eram frequentadas só por pessoas brancas. Só que como a gente estudou na aula 002, que respondendo à pergunta se existe racismo no Brasil, a discussão racial ela sempre foi muito velada e escondida aqui no Brasil. Se você não assistiu a aula 002, vai lá no canal e assiste, eu vou deixar na descrição. E assim que meu notebook chegar, porque eu ganhei o notebook graças a Deus, porque eu não tinha computador, eu vou colocar os vizinhos, porque pelo celular não dá pra colocar o link aqui pra vocês. Mas em breve a gente vai ter esse recurso aqui na escola. Então, como a gente explica na aula 002, essas discussões raciais foram muito complicadas de se ter aqui no Brasil. E só nos anos 2000, no Rio de Janeiro, as universidades pela primeira vez adotam um sistema de cotas, universidades estaduais. Depois, esse programa ele vai se expandir para a Universidade de Brasília, em 2003. E só em 2012 que as cotas se tornam uma lei. A gente tem um sistema de cota regulamentado nas universidades públicas e também nos concursos públicos. No início desse programa foi declarado que pelo menos 12% das vagas seriam destinadas aos cotistas, mas em 2016 esse número chegou a 50%. E as cotas elas não contemplam só pessoas negras. Tem cotas para pessoas que estudaram em escola pública, para indígenas e também para deficientes. E as cotas na universidade pública, gente, elas só valem se você estudou em escola pública. Então, por exemplo, se você é negro ou negra ou pardo e você tiver estudado numa escola particular, assim como eu, você não entra nas cotas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância dessas cotas, entender, será que elas são realmente necessárias? Será que essas cotas não estão subjugando a capacidade das pessoas negras, das pessoas indígenas? E, gente, não. Tem uma metáfora que eu pensei enquanto eu estava estudando para dar essa aula para vocês, de que é como se no passado esses europeus tivessem pegado essas pessoas negras e jogado todas em um buraco, que seria esse buraco da escravidão. Então é um buraco muito fundo, que deixou diversas marcas, tanto no psicológico como na vida financeira, econômica, na sociedade de uma forma geral, na vida relacional, muitas marcas para as pessoas negras. E é como se do nada eles tivessem abandonado esse buraco e deixado as pessoas lá. E aí tem gente que diz, que tem os exemplos de, mas eu conheço pessoas que sem cota conseguiram e tem negros que são bem-sucedidos sem precisar de cotas. É porque tá todo mundo dentro de um buraco. Tem gente que vai ter mais força física ou que vai ter uma ideia que vai conseguir sair desse buraco, que vai conseguir escalar para chegar lá em cima. Mas a maioria das pessoas não vai conseguir sair desse buraco fundo. E é uma responsabilidade, um reparo a isso que aconteceu no passado, que as pessoas que estão nesses cargos de poder, os governantes, pensem e apliquem essas ações afirmativas para reparar, para ajudar essas pessoas a saírem desse buraco.
Então você coloca uma escada para ajudar essas pessoas a subirem, porque quando elas saírem desse buraco, aí sim vai estar todo mundo no mesmo nível, no mesmo chão, para poder viver em sociedade. Porque tem um argumento de que as cotas seriam injustas, porque tem pessoas que tiram notas melhores e acabam entrando junto com pessoas que tiram notas piores. Só que essas pessoas, elas não estão partindo de um mesmo lugar. Então, se você tem uma família branca, os seus ancestrais não foram escravizados e nem sofreram genocídio, você já está num lugar um pouco melhor. Você já tem um privilégio no sentido de que em entrevistas de emprego as pessoas preferem as características brancas, em relacionamentos, na televisão. Em todos esses lugares, essas características brancas, europeias, elas são vistas como um ideal. É só você prestar atenção à sua volta, as propagandas, a maioria das coisas. De uns anos pra cá, desde 2013, com os protestos que a gente teve, com o início de uma politização do povo brasileiro, que as pessoas começaram a deixar os cabelos naturais, né? As pessoas negras e pardas que alisavam o cabelo começaram a ter o cabelo natural, fazer transição. Depois desse momento a gente começa a ter um pouco mais de representatividade, mas o sistema continua sendo extremamente desigual. Aí eu trouxe algumas fotos para colocar para vocês exemplos dessa desigualdade para ficar ilustrado. Vamos ver. E aí existem argumentações contra que dizem que esses cotistas não iam conseguir acompanhar o ritmo das universidades, mas isso já foi provado como um mito. Essas pessoas conseguem sim, elas estudam, elas correm atrás, elas pedem ajuda, elas fazem reforço, conseguem, tiram notas às vezes até melhores do que quem entra sem cotas. Tem um argumento também que, mas não deveria melhorar o ensino público para que dessa forma todo mundo tenha oportunidades iguais? Sim. O objetivo era que essas cotas fossem durante um tempo, até que o ensino público seja ótimo e ninguém precise mais disso. O problema é que no Brasil a gente não tem essa tendência política de melhorar o ensino público, muito pelo contrário, a gente tem uma tendência à privatização do ensino. Então, cada vez mais são incentivadas escolas particulares para as crianças e a gente tem governantes que não estão direcionando o dinheiro público para melhorar essas escolas públicas. Então não tem previsão nenhuma de quando que esse ensino público vai melhorar, se é que vai. E essas pessoas precisam de oportunidade, são pessoas que estão agora vivas na sociedade, precisando de oportunidade para poder estudar, para poder se colocar no mercado de trabalho, para poder melhorar a condição de suas famílias, que muitas vezes vivem na miséria, cresceram na periferia, que é esse buraco que as pessoas negras e indígenas foram colocadas. E com esse vídeo, gente, eu vim incentivar vocês, né, que hoje em dia a gente tem muitos cursos online. Eu, por exemplo, que trabalhei no meio holístico nos últimos 2 anos, tem vários cursos que as pessoas não colocam cotas, não colocam bolsas. E é muito importante ter essas cotas e ter essas bolsas para dar oportunidade de acesso a pessoas que foram privadas da sua liberdade por 300 anos nesse país, né? Então, desde que a gente se tornou uma república democrática, depois da abolição da escravidão, logo depois, não tem como a gente ser uma república democrática se a gente não reparar todos os danos que foram feitos no passado pelos nossos ancestrais e contra os nossos ancestrais. Principalmente quem é muito miscigenado como eu, que tem ancestrais brancos e ancestrais negros, a gente precisa reparar todos esses danos que foram feitos para aí sim a gente ser democrático, para aí sim a gente ter uma sociedade justa em oportunidades. Que todos estejam no mesmo ponto de partida. E para complementar esse vídeo, gente, é muito importante que vocês vejam as aulas anteriores aqui do canal, aqui da nossa escola. Porque esse vídeo é só um resumão. Eu só tô mostrando para vocês uma das possibilidades de resolução que tá em ação nesse momento. Mas a gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de uma nova consciência. A gente precisa olhar para esse passado, se responsabilizar por ele. Porque tem muita gente que ainda é contra cotas raciais. E, sinceramente, se você é contra isso é porque você não entendeu o que está acontecendo, o que aconteceu nesse país desde a chegada dos colonizadores aqui.
né? Então, por hoje é isso que eu vou trazer para vocês. Quero agradecer se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com alguém. Me segue lá no Instagram, que agora eu tô produzindo conteúdo da escola no meu Instagram. Eu não estou mais produzindo num Instagram paralelo, porque eu quero focar minha energia nesses estudos de descolonização, de cura da nossa sociedade, de cura da gente como indivíduos que crescemos nesse meio, tá bom? E é isso, gente. Gratidão. Até a próxima aula.